Joel 1,4 está escrito: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Você entende esse versículo? Muitos pregadores ensinam que esse texto fala de 4 tipos de demônios. Eles dizem geralmente que o cortador é um demônio que leva parte do que a pessoa ganha. O migrador é um demônio que vem de vez em quando para trazer prejuízos. O devorador é um demônio que acaba com tudo que a pessoa tem. E o destruidor é um demônio que provoca desastres e até mortes. Segundo esses pregadores, se você não der o dízimo na igreja deles, esses demônios vão atacar sua vida e você vai viver na miséria. Mas será esse mesmo o significado desse texto? Olha, não dá nem para imaginar de onde tiram essas ideias. É claro que o versículo não ensina isso. Se você estudar melhor o livro de Joel, descobrirá que naquele tempo o povo de Israel enfrentou uma grande praga de gafanhotos que destruiu a colheita. Isso aconteceu porque o povo não havia sido fiel às leis da antiga aliança. Entenda bem, muito tempo antes, Deus havia avisado que se Israel fosse desobediente, ele traria seca, peste, morte, violência, invasões, exílio e muitas outras desgraças. Isso está escrito em Deuteronômio 28. Agora, veja os versículos 38 e 42. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra o gafanhoto os consumirá. Deus havia feito esse aviso muitos séculos antes. Como nos dias de Joel, Israel foi desobediente, então o Senhor mandou todos aqueles males, inclusive os gafanhotos. Viu como é simples? Não tem nada a ver com dízimos ou com demônios. Aliás, desculpe falar assim, mas tem que ser muito cabeçudo para confundir gafanhoto com demônio. Por isso, se algum pregador quiser obrigar você a dar o dízimo com ameaças de demônios inventados, fuja dele. Deus quer que os crentes contribuam para a sua obra com alegria, amor e liberdade, e não por medo de espíritos malignos criados por intérpretes ruins.